Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez a gente aqui para mais uma aulinha à distância, método EAD. Horrível, né? Mas é o que tá tendo, né? Vamos continuar. Hoje é a aula número 2, number 2. Eu falo, meu inglês é muito bom. E a primeira aula, a aula zero, a gente falou dos conceitos introdutórios, nós falamos da diferença de linguagem, língua e fala. Linguagem, a minha capacidade comunicativa, que se dá por meio de uma língua, que é esse conjunto de regras que rege a linguagem. E a manifestação de uma língua por meio do uso oral é a fala. Beleza? São os conceitos mais importantes. Diferenciamos os tipos de linguagem, linguagem culta, linguagem coloquial, linguagem figurada, nós falamos de denotação, conotação. Aí nós fomos lá para a aulinha número 1. Na aulinha número 1 nós falamos basicamente de substantivo. O que nós falamos de substantivo? Nós falamos que o substantivo é o que nomeia as coisas, é aquela classe gramatical que nomeia os seres, os personagens do mundo real e imaginário, as ações, enfim. E aí nós falamos muita coisa de substantivo. Falamos de que ele é uma classe variável que se flexiona em gênero, grau e número. Falamos que o número geralmente é colocar S, tem aquela tabelinha. Falamos do plural dos substantivos compostos. Falamos do substantivo coletivo, primitivo, derivado, concreto, abstrato, comum, próprio e N coisas que a gente falou tudo na última aulinha. Né? Resolvemos alguns exercícios, falamos do emprego lexical. E eu vou continuar frisando a ideia de que sempre, numa análise de classes gramaticais, olhe o contexto. Olhe o contexto. Olhe o contexto. Vocês estão escutando? Olhe o contexto. Eu vou repetir. Olhe o contexto. Às vezes, uma determinada partícula que tem uma classe gramatical que é inerente a ela, às vezes, se você muda o contexto, muda a classificação dessa partícula. Então, let's go! Vamos começar essa aulinha aí, que hoje, classes gramaticais número 2, nós vamos falar de adjetivo, numeral e artigo. É uma aula pesadinha também, mas a gente vai acabar logo, a gente acaba morfologia, que aí, no meu ver, morfologia é a partezinha mais chatinha da gramática, depois a gente entra em subordinação, sintaxe, né? Na hora que a gente entrar em sintaxe aí, meu amigo, mil maravilhas, aí a gente deslancha, beleza? Então vamos começar? Vamos começar porque as aulas são grandes. Vamos lá, vamos colocar aqui. E vamos lá, vamos começar agora então. Classes gramaticais 2. Hoje nós vamos falar do artigo. Primeiro, vocês sabem o que é um artigo? Porque que adianta nós estudarmos o artigo, falar de suas aplicações, as suas semânticas, as suas flexões, e não sabermos o que é um artigo? Eu havia comentado na última aula, o artigo é uma palavra que define um atributo, uma qualidade e sempre, na maioria das vezes, está relacionado com um substantivo. Então, olha a definição. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa de maneira, a grosso modo falando, diretamente ao lado de um substantivo. Eu citei um exemplo aí, por exemplo. Ao analisarmos a palavra bondoso, percebemos que, além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Homem bondoso, mulher bondosa, vovozinha bondosa. Agora, a palavra bondade, você não pode encaixar do lado de um substantivo. Vovó bondade, titio bondade. Não, bondade, portanto, é um substantivo. Bondoso é um adjetivo. O adjetivo, portanto, é aquela classe que vai qualificar, que vai trazer uma característica, um atributo do ser. Ser este que, no âmbito das classes gramaticais, é o substantivo. Joinha, o adjetivo sempre vai ser uma palavrinha daquela maneira, uma só palavrinha? Não. O adjetivo pode ser uma palavra composta, o adjetivo pode ser uma locução adjetiva. O que é locução adjetiva? É quanto mais de uma palavra simboliza um adjetivo. Outras classes gramaticais podem funcionar como um adjetivo. Lembra aquilo que eu falei de contexto? Eu acho que eu falei, né? Quase nem falei isso, né? De contexto. Contexto, a gente sempre tem que analisar. Olha esses exemplos. O poeta da vila sumiu. Da vila está se relacionando ao poeta, está caracterizando o poeta. Então, da vila é uma locução adjetiva porque tem mais de uma palavrinha. A garota é 10. 10 é um numeral
cardinal. Agora, ele, nesse caso, ele está funcionando como um adjetivo porque ele está caracterizando a garota. No caso, numa análise sintática, esse 10 seria um predicativo de sujeito, que é a garota. Joia? Eu sou tudo. Tudo é um pronome. Pronome, neste caso, está caracterizando o eu da frase. Então, funciona como um adjetivo. Vi um homem que berrava. Que berrava é uma oração adjetiva. Oração subordinada adjetiva restritiva, nesse caso. A gente vai ter uma aula só disso, aguenta coração. Sei que isso dá uma vontade já de estudar isso, né? Com certeza. Vi um homem que berrava, portanto, que berrava está caracterizando o homem. Está caracterizando um substantivo. Então, essa oração, ela assume um lugar de um adjetivo. O adjetivo seria berrante, o homem berrante. Berrante seria fácil de você identificar. Agora, eu substituí berrante e coloquei que berrava. Beleza? Então, várias outras classes gramaticais ou orações em si podem assumir a classificação de adjetivo. Joinha? Quais são os valores semânticos que um adjetivo ele pode apresentar? Valores semânticos, retomando a significação, o sentido que aquele adjetivo pode transmitir. Valor denotativo e conotativo. Falamos isso em demasia na última aula, né? Denotativo é sentido real, sentido de dicionário, sentido objetivo. Agora, sentido conotativo é o sentido figurado, sentido imaginário, sentido literário da coisa. O teu vizinho possui um quarto quadrado. Eu estou falando da configuração espacial daquele quarto. O quarto tem a forma de um quadrado. Agora, a sala é redonda. Eu estou falando que a sala realmente tem o formato de uma circunferência. Agora, o valor conotativo. O teu vizinho é quadrado. Não estou falando que ele é quadrado. Ele não tem o formato de um quadrado. Eu estou fazendo uma qualificação para ele distinta do valor real do que é um quadrado. A questão é redonda. Eu não estou falando que você vai abrir a prova e vai ter uma questão escrita na forma de um círculo. Não é isso. Estou falando que a questão é redonda no sentido de que ela é boa de resolver. Ela é da hora, essa questão. Então, você tira aquela palavra do seu sentido original e atribui a ela um sentido que você queira. Esse sentido é o sentido figurado, é o sentido conotativo. O adjetivo ele também pode adquirir outros sentidos no que tange a objetividade e subjetividade. Lucas, calma, respira. O que é objetividade e o que é subjetividade? Objetividade é aquele linguajar que você utiliza em textos não literários. É aquele linguajar que você utiliza em textos geralmente jornalísticos, em textos em que você tem que utilizar uma linguagem bonita, uma linguagem formal. Objetividade significa impessoalidade. Desculpa. Significa que você não traz um juízo de valor. O que é juízo de valor? Opinião, tese. Quando você tem a sua opinião implícita em determinado texto, você está jogando um juízo de valor naquele texto. Objetividade é um elemento de textos que não tem esse juízo de valor. Por exemplo, você tem uma notícia no jornal, eles estão usando a objetividade. O carro atropelou o menino. Não tem assim, o carro feio atropelou o menino. Quando você joga um adjetivo ali dentro daquele contexto, você está jogando uma opinião sua perante aquela informação. Aí não é mais objetividade, aí é subjetividade. Subjetividade é quando você emite um juízo de valor, quando você emite uma determinada qualidade que você classificou, quando você emite uma pessoalidade. Beleza? Então, um adjetivo, ó, texto subjetivo. Um texto subjetivo, ele tem muitos adjetivos. Porque um texto subjetivo, você vai caracterizar determinada coisa. Tem um escritor português, Eça de Queiroz, escritor realista. O Eça de Queiroz, ele tem 3 fases na sua poesia. Né? Vocês vão ver isso muito bem na literatura. O Eça de Queiroz ele tem uma literatura extremamente descritivista e extremamente subjetivista. Por quê? Ele faz a descrição de uma cena, você tem vários contos do Eça de Queiroz, Cidade às Serras, por exemplo, em que você vai ver a descrição, que você lê Cidade às Serras, você lê os outros contos do Eça de Queiroz, ele é muito descritivista. O livro da Lista da Fulvestre, não sei que alguém empresta, A Relíquia, um livro excelente, um teor muito crítico, ele traz muitas descrições, muita subjetividade, portanto, traz muitos adjetivos. Um texto subjetivo, ele tem muitos adjetivos.
Olha o exemplo. O romance é bastante criativo, utiliza uma linguagem repleta de efeitos de sentido, vocabulário é rico, abordagem é profunda. Olha quantos atributos que eu estou caracterizando ali. Então, eu estou tendo muitos adjetivos. Então, é um texto subjetivo. Um texto objetivo já é um texto teoricamente neutro. Ele tem menos adjetivos. O artigo possui 10 parágrafos e faz referência à crise política. É um texto argumentativo, em terceira pessoa, ou seja, não tem muitos adjetivos. A objetividade, geralmente, ela é feita em terceira pessoa. Terceira pessoa é quando a gente fala de impessoalidade. Um texto subjetivo, geralmente, ele é em primeira pessoa, quando eu estou falando, eu estou emitindo discurso. A primeira pessoa, eu. Ou nós, né? Primeira pessoa, tanto singular quanto do plural. Objetividade é a terceira pessoa, é mais imparcial, impessoal. Beleza? Isso é muito importante, tá, gente? Os adjetivos, eles têm duas classificações. Basicamente, é bem simples. Explicativo e restritivo. Um adjetivo que ele é explicativo, ele está transmitindo uma qualidade que é inerente daquele ser. Quando eu falo, a neve é fria. Neve e fria são coisas sinônimos. Você tem uma relação de sinonímia aí. O que isso significa? A neve sempre é fria? Sim. Então, fria é uma qualidade permanente da neve. Então, é uma qualidade própria da neve. Fria, portanto, é um adjetivo explicativo com relação à neve. Porque é uma característica que a neve sempre tem. Um adjetivo, lembra que eu falei que sempre se relaciona com um substantivo? Se eu falo que a neve é fria, neve está qualificando o substantivo, fria está qualificando o substantivo neve. E são coisas que estão diretamente relacionadas. Então é um adjetivo explicativo, porque é uma qualidade própria da neve. Por sua vez, um adjetivo restritivo é o oposto, né? Exprime uma qualidade que não é própria daquele ser. Se eu falo fruto maduro, todo fruto é maduro? Não. Então, maduro é uma qualidade temporária e não necessariamente permanente daquele meu substantivo. Por isso, é um adjetivo restritivo. Olha o exemplo. As gaivotas tontas de fumaça sobrevoam a fábrica dos homens. Tontas, eu estou caracterizando as gaivotas. Só que é um estado, é transitório, é efêmero, não é perene. Então, é um adjetivo explicativo. Eu estou dando uma coisa que é restritivo, né? Uma qualidade que não é própria dele. Então, é um adjetivo restritivo. Agora, as gaivotas brasileiras não estão em extinção. Eu estou falando da brasilidade das gaivotas. Eu estou especificando. Aí já é explicativo. Beleza? A formação de um adjetivo. Isso aí a gente vai ter uma aula de estrutura e formação de palavras assim que a gente terminar as classes gramaticais. Aí a gente vai ver melhor isso. Um adjetivo simples é aquele que só tem um radical, uma palavrinha só. Adjetivo composto, que ele tem mais de uma palavrinha um do ladinho do outro. Adjetivo primitivo é aquele raiz. Potência, raiz. Que é ele que vai dar origem aos outros adjetivos. Estes outros adjetivos originados a partir do adjetivo primitivo é o adjetivo derivado. Por exemplo, belo. Belo é um cantor, professor? Não, gente, não. Ele não é belo. O adjetivo belo, ele é primitivo. A partir dele, você pode desenvolver, por exemplo, belíssimo. Belíssimo é um adjetivo derivado de belo. Já? Vamos começar a entrar em um momento leve e tênis. Adjetivo, flexão. O adjetivo, como eu falei, ele também é uma classe variável. Ele se flexiona tanto em gênero, quanto em número, quanto em grau. Vamos falar da classificação dele em gênero, masculino e feminino. Os adjetivos, eles sempre vão concordar com o substantivo a que ele se refere. É bem semelhante com os substantivos. Os adjetivos, eles podem se flexionar em gênero, eles podem ser biformes ou uniformes. Lembra dos adjetivos? Dos substantivos? Nós falamos é a mesma coisa. Biformes tem duas formas. Por exemplo, aqui, ó, ativo e ativa. Homem ativo, mulher ativa. Você tem duas formas, beleza? Se o adjetivo ele é composto, presta atenção, se o adjetivo ele é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento.
O moço norte-americano. Não é o moço norto-americano, é norte-americano. Você tem um adjetivo que é composto. Vai flexionar, ele é biforme, ele tem as duas formas, tanto para homem para mulher, então você vai flexionar só o segundo elemento. Os dois não. Beleza? A moça norte-americana, o moço norte-americano. Agora tem algumas exceções. Surdo-mudo. Surdo-mudo é pro homem, é surdo-mudo. Para a mulher, surda-muda. É a única exceção. Beleza? E você tem os adjetivos que são uniformes. Uniforme de escola? Não, gente. Uniforme. Uma forma. Ele tem uma só forma tanto para o masculino como para o feminino. Homem feliz, mulher feliz também. Não é feliza. Não é diferente isso. É homem feliz, mulher feliz. Agora, se o adjetivo ele for composto e uniforme, ele vai ficar invariável no feminino. Olha que língua machista. Fica invariável no feminino. Por que não fica invariável no masculino? A questão é se pensar. Quando a gente for falar de concordância, numa aula de concordância, vou falar por que a língua portuguesa é muito machista nesse sentido. Se o adjetivo, então, ele é composto e uniforme, ele fica invariável no feminino. Conflito político-social. Conflito é uma palavra masculina. Político-social. Ficou invariável. Aí vai passar para o feminino, desavença político-social. Não vai virar desavença política-social. É desavença político-social. Beleza? Então, o adjetivo ele é composto e ele só tem uma forma, tanto masculino como feminino, vai sempre ficar no invariável quando se vai relacionar o feminino. Agora, os adjetivos eles podem se variar de inúmeras formas. Por exemplo, bonito. Bonito vai passar por um feminino, bonita. Você pode trocar o O pelo A. Você pode trocar o eu por o eia. Europeu, europeia. Só que tem algumas exceções. Judeu, judia, não é judeia. Eu por oa. Ilhéu, ilhoa. Ão por ã, cristão, cristã. Ão por ona, chorão, chorona. Você também tem alguns casos em que você vai acrescentar a letrinha A depois das terminações U, es e or. Cru, crua, acrescentou o A. Japonês, japonesa, acrescentou um A. Sedutor, sedutora, acrescentou um A. Agora, tem alguns adjetivos que eles são invariáveis. Por exemplo, terminados em E, L, Z e M. Forte é forte, a mulher forte, homem forte, é invariável. Os adjetivos que são terminados em E, L, Z e M, eles são invariáveis, tá, gente? Frágil, tanto para homem quanto para mulher, feliz, ruim. Tem exceções. Sir, bom termina em M, mas não é bom e boa? Sim, é exceção. Se não tiver exceção, não tem graça, né, gente? Não tem graça. Agora, você tem alguns adjetivos que são invariáveis, assim, por excelência. Não tem uma regra assim, ele termina em tal palavra, por isso ele é invariável. Não, ele é invariável porque ele é invariável e só. São os adjetivos hindu, cortês, montes, melhor, maior, menor, interior e pior. Esses são invariáveis no que se refere ao gênero, masculino e feminino, por excelência. Professor, pior. Tem piores no plural, sim, só que aí é uma flexão em número, não em gênero. Aqui a gente está falando de flexão de gênero, masculino e feminino. Adjetivos pátrios terminados em a e ense também são invariáveis. Belga, homem belga, mulher belga. Croata, cearense, Rio Pretense, que é a minha cidade, eu sou Rio Pretense. A minha irmã é Rio Pretense também. Joia? Você tem alguns adjetivos que são compostos, aí começa a ficar um pouquinho mais delicado, tá enfiando o dedo na ferida, dando o olho para pão bicar. Quando os dois elementos eles são adjetivos, vai variar apenas o segundo. Você tem um adjetivo composto. O primeiro elemento é um adjetivo, por excelência. O segundo também. Você vai variar só esse aqui. Só o segundo. Vestido verde escuro. Ambos, tanto verde quanto escuro, são adjetivos por excelência. Então vai variar só o segundo. Blusa verde escura. Quadro greco-romano. Escultura greco-romana. Tá vendo? Você vai mudar. Mudou o gênero, você vai mudar só o segundo adjetivo desse adjetivo composto. Se o segundo elemento ele é substantivo, fica invariável. Casaco verde limão. Camisa verde limão.
Você não vai passar o limão pro feminino. Nem verde, né? Como você vai passar verde pro feminino? Então, quando você tem adjetivo e substantivo, fica invariável, tanto para homem quanto para mulher. Agora vamos falar da flexão de número, singular e plural. Os adjetivos, vou ler um pouquinho com vocês. Ó, os adjetivos simples, quer dizer que só tem um radical, não é composto, eles flexionam-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica dos substantivos simples. Mal, maus, feliz, felizes, ruim, ruins, bom, bons, boa, boas. Agora, isso aí é meio que na gramática internalizada nossa. A gente já sabe colocar pro plural muitas coisas. Agora, caso o adjetivo seja uma palavra, presta atenção, que também exerça a função de substantivo, ele vai ficar invariável. O exemplo mais claro é cinza, certo? A palavra cinza, originalmente, é cinza de substantivo, não de cor, cinza de pó, certo? Então, cinza não vai pro plural, gente. Cinza não vai pro plural. Camisa cinza, camisas cinza. Não são camisas cinzas. Beleza? Cinza, originalmente, é um adjetivo que originalmente é um substantivo. Então, ele não vai pro plural por conta de originalmente ser um substantivo. Só cinza, professor? Não, vinho. Camisa, vinho. Camisas, vinho. Agora, e verde? Moto verde. Motos verdes. Verde não é originalmente um substantivo. Beleza? Musgo. Parede, musgo. Paredes, musgo. Musgo é um bichinho, uma briófita. Então, originalmente é um substantivo. Então, enquanto ele estiver funcionando como adjetivo, ele não vai para o plural. Comício, monstro. Plural, comícios, monstro. Monstro originalmente é um substantivo. Aí está funcionando como um adjetivo. Então, não vai para o plural. Agora, plural dos adjetivos compostos. A mesma regra da flexão de gênero. Adjetivo e adjetivo vai variar só o segundo elemento. Luso brasileiro, luso brasileiros. Médico hospitalar, médico hospitalares. Rubro negro, rubro negros. Vai variar só o segundo elemento, beleza? Agora, adjetivo e substantivo fica invariável. Carros, verde abacate. Lençóis, vermelho sangue. Quando você tiver um substantivo aí no meio, fica invariável. Quando tiver dois adjetivos, varia só o segundo, certo? Sir, não tem exceções não, né? Sinto muito, mas há exceções. Surdo-mudo, o plural é surdos-mudos. Varia os dois. É a exceção mais clara. Lembra que eu falei surdo-mudo? Passa para mulher, surda-muda. É uma exceção. Plural, surdo-mudo, surdos-mudos. Varia os dois. Varia os dois. Flexão de grau do meu adjetivo. Fica um pouco confuso a partir de agora. Vamos lá. Os adjetivos, eles flexionam-se em grau para indicar uma intensidade da qualidade do meu ser. Eu quero intensificar esse atributo que eu estou relacionando ao meu substantivo. Então, eu flexiono ele em grau. Eu posso flexionar um adjetivo em grau por meio do método comparativo. Comparativo tem 3, né? Igualdade, superioridade ou inferioridade. Ah, ele era tão bonito quanto o outro. Isso é igualdade. Tanto, quanto, tão, como, tal, qual. São todas as conjunções que você usa para comparar. A gente vai ter isso lá em subordinação, orações subordinadas adverbiais, que tem a circunstância de comparação. A gente vai ver quais são essas conjunções. Mas é tal qual, tanto como, tanto quanto. Quando você coloca um adjetivo para comparar dois termos, você pode fazer um grau de comparação. Aí, de igualdade, no caso. E de superioridade, ele é mais do que. Ele é mais bonito do que ele. Beleza? Então você está fazendo uma comparação de superioridade. Você está enaltecendo essa característica no meu ser. Ou inferioridade. Ele é menos inteligente que o outro ali. Entendeu? Agora, comparativos, esses comparativos, eles podem ser feitos de maneira coloquial. Lembra? Linguagem coloquial que você usa mais na oralidade. Você não se atenta muito às regras gramaticais. Quando eu falo, ele fala que nem papagaio. Tipo, né? Ele fala que nem papagaio. Que nem papagaio é uma linguagem coloquial. A gramática não permite que você fale que nem papagaio. Certo, então como que seria o correto? Ele fala tal qual um papagaio. Ele fala como um papagaio. Aí você passou para a norma padrão.
Só que na linguagem coloquial, ele fala que nem papagaio. O Lucas fala que nem papagaio. Ele corre feito um foguete. Feito um foguete é a linguagem coloquial. Certo seria, ele corre tal qual um foguete. Ele corre como um foguete. Beleza? E aí você tem o grau superlativo. Super, de aumentar. Ou pode ser de diminuir também. Mas aumentar no sentido de enlongecer a palavra. Veja, o superlativo você tem dois. Relativo e o absoluto. Relativo, superioridade e inferioridade. Então vamos lá, grau superlativo relativo de superioridade. É quando eu falo assim, ele é o mais engraçado da turma. Eu estou tirando um elemento, por isso eu estou tirando um, por isso eu estou relativizando. Tirei um, relativizei. Então grau superlativo relativo. E eu estou enaltecendo essa característica de graça dessa pessoa, então, de superioridade. Grau superlativo relativo de superioridade. Agora, eu tirei esse organismo. E estou falando assim, ele é o menos engraçado. Estou inferiorizando ele. É superlativo relativo de inferioridade. Grau desse adjetivo. Engraçado, no caso. Agora, tem o grau superlativo absoluto. Absoluto é quando eu falo de um conjunto. Aí você tem o analítico e o sintético. Analítico, pensa, maior. Sintético, sintetizar, resumir, é o menor. Analítico, fala assim, ele é muito engraçado. Eu tô tirando ele comparando com o conjunto? Tipo, ele é o mais engraçado? Não, eu tô falando, ele é muito engraçado. Eu não tô fazendo uma comparação com o restante do meu grupo. Eu tô falando dele por si só. Ele é muito engraçado. Então, é um grau absoluto, uma característica absoluta dele. Por isso é absoluto. E analítico porque eu tô aumentando, né? É muito engraçado. Agora, se eu falar, nossa, ele é engraçadíssimo. De muito engraçado, eu passei para engraçadíssimo. Então, aí já seria o absoluto sintético. Joinha. É uma parte que não é muito cobrada nos vestibulares, mas que é importante saber. Tem alguns superlativos que a gente cria. Guimarães Rosa, escritor Guimarães Rosa, do livro Sagarana, ele tem uma linguagem muito difícil. Não sei se vocês já devem ter lido Sagarana, um livro muito difícil, e ele tem neologismos, né? A gente vai ter aula de estrutura e formação de palavras. Neologismos são palavras criadas, inventadas. O estilo roseano do Guimarães Rosa é muito pautado em neologismos. Ele inventa palavras. E muitas palavras inventadas por ele, por nós, são adjetivos superlativos. São chamados superlativos coloquiais. Ele é super bacana. Gente, super bacana é uma palavra inventada. Tá? Eu estou usando isso de maneira coloquial. Meu gato é lindo, lindo. Lingo, lingo. Já assistiram O Milagre da Sala 7. Filme bom pra caralho, né? Nossa. Ninguém aguenta, né? A hora que assiste aquele filme. Meu gato é lindo, lindo. Eu estou enfatizando a característica do meu gato. Um texto, uma redação, você não vai repetir lindo, lindo. Certo? Seu tio é podre de rico. Podre de rico. Muita gente fala isso. Nossa, podre de rico. Podre, gente. Uma característica ruim, rico, uma característica boa, vamos dizer assim. Então é uma linguagem coloquial. Esse podre aí, ele funciona para intensificar a ideia. Funciona até como um advérbio de intensidade. Mas não colocam muito, né? Seu tio é muito rico. Beleza? Aí você tem uma listinha de vários superlativos absolutos sintéticos de alguns adjetivos. Por exemplo, ágil. O absoluto sintético dele é agilíssimo, agílimo. Amargo, amaríssimo. Áspero, aspérrimo. Amigo, amicíssimo. Bom, boníssimo, ótimo. Vocês podem ler aí, tem muito, muito, muito. Ó. Grande, máximo, humilde, humílimo. Gente, só dá uma lidinha, não precisa saber nada disso, beleza? Locução adjetiva. Lembra que eu falei no começo da aula? Locução adjetiva é quando você tem mais de uma palavrinha que está funcionando como um adjetivo. Geralmente, é uma preposição e um substantivo. Geralmente. Expressão formada por preposição mais substantivo que equivale a um substantivo, dando propriedade do ser. Aves da noite. Da noite, essa locução adjetiva da noite é a mesma coisa se eu falar aves noturnas. Paixão sem freios. É a mesma coisa que eu falar paixão desenfreada. Então, uma locução adjetiva tem o seu correspondente adjetivo.
Toda locução adjetiva tem o seu correspondente adjetivo? Não. Por exemplo, alunos do 7º ano. Não existe alunos sétimo-anistas, certo? Parede de tijolos. E aí, parede tijoleana? Não existe isso, beleza? Eu tenho uma listinha agora de algumas locuções adjetivas e quais são seus correspondentes adjetivos. De aluno, discente, de anjo, angelical. Tem vários, de sonho, onírico. De chuva é pluvial, de rio é fluvial, de cão é canino. Tem várias. De ouro, áureo. Gente, de fígado, hepático, de vento, eólico, de visão, ótico, entendeu? É bom você dar uma lidinha, porque às vezes tem uma questão de uma outra matéria que fala assim, analisando por vias hepáticas a constituição do sistema digestório. Opa, analisando por vias hepáticas, analisando fígado, beleza? Adjetivos pátrios, outra classificação dos adjetivos. Eles também são chamados de gentílicos. Gentílico, de gente mesmo, relacionado a uma comunidade. Lembram das comunidades gentílicas no processo de formação da Grécia? Vocês aprendem lá na aula de História Geral, os genos, as comunidades gentílicas, que vai desencadear as guerras fratricidas futuramente. Lembra disso? Então, isso aí está relacionado com os adjetivos pátrios. Eles vão designar uma origem, um país, um estado, uma região, uma comunidade, uma cidade. Quem nasce na Bahia é baiano. Quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Todo carioca é fluminense, porém nem todo fluminense é carioca. Certo? E assim vai, tem vários. Só que você tem algumas reduções que são usadas em adjetivos compostos. Quem é anglo-americano? Anglo-americano, ângulo designa inglês. Austro-húngaro. Austro de austríaco. A gente vê muito nas aulas de história geral falar nipo-chinês, guerra nipônica. O que é uma guerra nipônica? Nipo significa japonês, tá? Uma guerra japonesa. Então aí você tem alguns desses adjetivos pátrios aí, você pode ver aqui, beleza? Anteposição e posposição. Nós falamos isso na última aula, que isso confere mudança de significação. Então, velho amigo é diferente de amigo velho, eu expliquei na última aula. Falso profeta é diferente de profeta falso. Falso profeta, que ele não era profeta. Agora, um profeta falso, ele é um profeta, só que ele mente. Pobre mulher, mulher pobre. É diferente. Pobre mulher é coitadinha, ela é digna de pena. Agora, uma mulher pobre, ela é sem recursos, sem capital. Beleza? Agora, tem alguma mudança de posição do meu adjetivo com relação ao substantivo que serve justamente para enfatizar, para dar ênfase, para dar notoriedade, para dar significância àquilo que eu estou fazendo. Bela mulher, se eu falo, nossa, bela mulher. Se eu falar mulher bela. Se eu falo bela mulher, eu estou enfatizando mais ainda a beleza dela. Então, às vezes, você pode mudar o adjetivo do lugar para enfatizar ele mesmo. Beleza? Importante notícia, você fala, nossa, importante notícia. É diferente de eu falar notícia importante. É diferente. Então eu estou enfatizando, dando ênfase à importância dessa notícia. Se você muda, às vezes, o adjetivo de lugar, você pode mudar a classe gramatical. Por isso, sempre atente ao contexto. Ó, ela estava errada. Errada está concordando com ela. Está sendo flexionado em gênero. Então, é um adjetivo. Está flexionado, está relacionado com o substantivo, então, adjetivo. Agora, ela fala errado. O errado aí não está se relacionando a ela, está se relacionando ao modo dela falar. Modo é uma circunstância. Circunstância não é qualidade. Circunstância é advérbio. Beleza? Então, errado aí fica invariável, não é ela fala errada. Não, ela fala errado. Errado porque é advérbio. Advérbio não se flexiona. É uma classe invariável. Beleza? Você pode mudar adjetivo para substantivo. O azul do céu me fascina. O covarde não luta. Azul e covarde, tradicionalmente, são adjetivos. Só que eu coloquei um artigo na frente. Coloquei um artigo, então é substantivo. Lembra? Você coloca um artigo na frente e vira substantivo. Isso, o artigo, a gente fala que ele é um elemento de substantivação.
Você coloca um artigo na frente, a palavra que vem de maneira subsequente, de maneira seguida, é o substantivo. Então vamos falar um pouquinho do artigo. Terminamos, falamos tudo de adjetivo. Vamos falar agora do artigo. O artigo é uma palavra que vai especificar. Ele vem antes de um substantivo. Ele pode tanto generalizar quanto especificar. O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Daí a classificação. Os artigos eles são definidos em dois grandes grupos. Artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são aqueles que vão determinar o substantivo de uma maneira mais específica. Por exemplo, o, a, os, as. Esses são os artigos definidos. O, a, os, as. Eu comprei o carro. Não é qualquer carro, é aquele carro. Eu estou especificando. Quando eu uso um artigo definido, eu estou especificando, dando ênfase na ideia daquele substantivo que vem depois. Agora, um artigo indefinido, ele é mais genérico, ele é mais generalista. Enquanto o artigo definido é restritivo, o artigo indefinido ele é mais explicativo, ele é mais genérico. Eles não determinam muitos substantivos, eles determinam eles de maneira vaga, não de maneira enfática. É o um, uma, uns, umas. Se eu falo, comprei um carro, eu estou falando assim, nossa, é aquele carro. Não, comprei um, pode ser qualquer um. Olha que vago que fica. Entendeu essa diferença? O artigo definido é mais específico, ele delimita. O artigo indefinido ele é mais vago, ele é mais genérico. Joia? O artigo ele pode assumir vários valores semânticos. O artigo ele pode se referir a um ser conhecido. Assaltaram a escola. Eu estou falando, a escola é conhecida. Quando eu falo para vocês, assaltaram a escola. Vocês sabem de que escola eu estou falando. Então, eu estou especificando um ser conhecido, que é a escola. Pode indicar um conjunto de seres. A mulher ainda sofre preconceitos. Quando eu falo a mulher ainda sofre preconceitos, estou falando de todas as mulheres. Certo? Em algumas situações, ele pode intensificar o ser. Ele é o cara. Quando eu falo ele é o cara, eu estou intensificando essa ideia. Então, o artigo pode intensificar um adjetivo ou um substantivo. Atribui a um ser a responsabilidade de um fato. Esse é o assassino de Romeu. Eu estou delimitando, ó, esse aí ó, é o assassino. Posso, então, atribuir a esse cara a responsabilidade de algo. Quando posposto aos indefinidos, entende, Lucas? Posposto. Quando vier depois de um pronome indefinido, todo, toda, ele dá a ideia de inteiro. Infelizmente, todo o carro foi destruído no acidente. Quando eu falo todo o carro, estou falando o carro inteiro. Então, você tem um pronome indefinido, todo, toda, você coloca um artigo na frente, eu estou falando que dá uma ideia de conjunto, de inteiro. O indefinido ele pode indicar uma aproximação numérica. Pronome indefinido, uns, umas. Ó, o vestido custa uns R$80. Eu estou dando uma aproximação com esse artigo. Esse artigo confere essa ideia de aproximação. Pode qualificar positiva ou negativamente um substantivo. Todo dia corro uns bons quilômetros logo cedo. Não estou dando uma ideia, tipo assim, ó, corro tanto. Eu estou generalizando, fica meio vago. Então, eu estou qualificando um substantivo de maneira positiva ou negativamente, a depender do contexto. Pode atribuir valor conotativo ou denotativo. Conotativo, figurado. Denotativo, sentido real. Certo? Minha casa é a biblioteca. É um sentido denotativo, é um sentido de dicionário, é um sentido verdadeiro. Quer dizer, eu moro na biblioteca. Agora, minha casa é uma biblioteca. É um sentido mais vago, é um sentido figurado. Minha casa parece-se com uma biblioteca. Não necessariamente ela o é. Beleza? Pode destacar uma ideia quando acompanha certo. O pai via no noivo da filha um certo ar de malandragem. Estou destacando a malandragem nesse sentido. Esse certo ar transmite uma ideia de destaque. Firme, forte, firme ou futebol interior. Próxima classe gramatical que a gente vai ver hoje, que é uma das mais fáceis, é o numeral. Numeral todo mundo sabe. Numeral é uma das palavras que está diretamente relacionada ao substantivo e geralmente está relacionado com a quantificação. Certo? Quando você quantifica um substantivo,
ou ordena um substantivo, você está usando o numeral. Então você tem várias classes de numerais que servem para transmitir uma significação para o meu substantivo. Por exemplo, o numeral cardinal. Cardinal é 1, 2, 3, 4. Isso aí são numerais, certo? Ele indica uma contagem, uma medida, certo? Uma quantificação. É um número básico, certo? 1.592.000. É um numeral cardinal, joia? Numeral ordinal, ele já está falando com ordem, certo? É uma série de pressupostos de ordem. Por exemplo, primeiro, segundo, centésimo, sexagenário, octoagésimo primeiro, enésimo quarto, enfim. Todas essas classificações são de numerais ordinais. Eu estou falando uma ordem. Você está numa fila, eu sou o primeiro da fila, sou o segundo da fila, eu sou o terceiro da fila. É uma ordem com que eu estou naquele lugar ou ambiente, certo? Numerais fracionários. Fração é uma divisão. Fração geralmente está falando com uma parte. Então indica uma parte de um todo, uma parte de um inteiro. É a divisão dos seres aqui está escrito. Por exemplo, se eu falo meio. Meio, terço, 2/5. Isso enquanto numeral, certo? Agora, meio é uma palavra perigosa porque ela também é um advérbio. Eu comi meia melancia, metade da melancia, aí eu estou meio triste. Aí eu já estou falando do modo como eu estou. Quando eu falo eu estou meio triste, é um modo, é a circunstância estabelecida a mim. Aí já é advérbio, não é numeral. Meio no sentido de metade. Meio no sentido de metade, eu comi meia melancia. Aí é numeral, meia é numeral. Porque ele flexionou. Numeral é uma classe que se flexiona, que acompanha o substantivo. Um homem, 2 homens. Pluralizei o substantivo, pluralizei o numeral. Beleza? Numeral multiplicativo. É uma ideia de multiplicação, o nome é bem sugestivo, né, gente? Quantas vezes uma determinada quantidade foi aumentada? O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, sextuplo, sétuplo, enfim. Todas essas quantidades estão relacionadas a uma multiplicação, uma ideia de múltiplos, beleza? E os numerais coletivos, eles se referem a um conjunto de determinada área dentro da matemática. É o número exato de seres que compõem esse conjunto. Por exemplo, uma dezena, uma unidade, uma dúzia, um milheiro, uma unidade de medida de distância, um hectare, enfim. Certo? Então, essa basicamente é a classificação dos numerais. Os numerais, eles também têm um valor semântico, tá aí o óculosinho da semântica, você analisar a significação da coisa. Em linguagem conotativa, o numeral ele pode expressar a ideia de quantidade ilimitada. Já te falei 1000 vezes, você não falou 1000 vezes. Temos aí uma figura de linguagem do valor semântico, que é a hipérbole. Certo? Hipérbole é uma figura de linguagem que você exagera, você traz um exagero intencional. Eu já te falei 1000 vezes, chorei rio de lágrimas. Isso é uma hipérbole. Eu já te falei 1000 vezes. Esse 1000 é um numeral, no caso, o numeral cardinal, que está funcionando com uma ideia conotativa de ênfase, de intensificação, uma ideia hiperbólica. Joia? Agrafias admitidas em contexto bancário. Você vai escrever um cheque, datar um cheque, você pode. É 50. Só que você pode escrever 50. Você pode escrever 3, em vez de escrever 3. Você pode escrever 1 com H. Em alguns contextos você pode. Na norma culta não é recomendado. O emprego, quando você joga uma flexão de grau para o meu numeral, aumentativo ou diminutivo, isso cria um efeito de aproximação, de intimidade. 50 e você leva o produto. Você está lá na 25 de março, em São Paulo. Você chega, o vendedor fala, 50 você leva o produto. Se ele está trazendo uma aproximação, ele está tentando se aproximar de você. Essa diminuição, esse sentido diminutivo que ele confere no numeral, traz uma ideia de aproximação. Tem um efeito semântico por trás. Ô mãe, tem 5 aí? Quando você fala isso, você está trazendo uma afetividade. Você está tentando acariciar a sua mãe para pedir determinada coisa. Quem nunca, né? Pronto. Falamos de adjetivo, falamos de artigo, falamos de numeral. Vamos resolver alguns exercícios. Exercício 1 vocês fazem em casa porque é grande. O exercício 2. Vamos lá.
A opção em que não há correspondência entre cardinal e ordinal. 50. 50 é um numeral cardinal. Qual que é a correspondência dele em ordinal? É quinquagésimo? Sim, é isso. 50 em ordinal, quinquagésimo. 200 em ordinal é duzentésimo? Sim. 80 em ordinal, octogésimo? Sim. 300 em ordinal é trecentésimo? Sim. E 60 é sexagenário? Não é sexagenário. Sexagenário é uma característica, um adjetivo. Ele é sexagenário. Lembra da lei do sexagenário, no contexto da abolição da escravatura aqui no Brasil? Certo? Então, sexagenário não é correspondência, não é numeral, é ordinal. É sexagésimo 60, não é sexagenário. Joia? Então, alternativa E. Exercício 3 da UNB, Universidade de Brasília. Não precisa ler o texto. Ó. Dado o emprego do adjetivo rei guerreiro. Quando eu uso rei guerreiro, o personagem do texto aí, T'Challa, que nome escroto, pode ser caracterizado tanto como um rei, que é guerreiro, quanto como um guerreiro que se tornou rei. A gente está analisando aqui um valor semântico daquela inversão do adjetivo com substantivo. Lembra no slide? Quando a gente fala velho amigo, amigo velho, tem significação distinta. Ele está querendo perguntar se rei guerreiro, guerreiro rei é a mesma coisa. É a mesma coisa? Sim ou não? O que vocês acham? Então, dado o emprego rei guerreiro, o personagem pode ser caracterizado tanto como rei que é guerreiro, quanto como um guerreiro que se tornou rei? Não, né, gente? Tem significações distintas. Aqui, rei guerreiro é um rei guerreiro da nação africana fictícia de Wakanda. Se você ler o textinho, você vai ver que a configuração ele é rei e ele pratica a luta. Então, é intrínseca essa característica. E não necessariamente dá essa dupla interpretação. Certo? Então, a B. Tá errado isso aí que eles estão falando. Exercício 4. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? Olha só, vou inverter, sabe? Porque eu quero, tá? Vamos começar pela E. Apontarão no dia seguinte. Seguinte, eu estou caracterizando o dia, que é um substantivo. Poderia substituir por subsequente, póstumo. Então, seguinte é uma qualidade do meu dia, é um adjetivo. As grandes fazendas contratam muito a força escrava. Grandes, estou caracterizando, qualificando, dando um atributo para as dimensões da fazenda. Então, é um adjetivo. Na chegada da embarcação, a comoção nacional. Nacional, eu estou especificando a minha comoção. É um adjetivo, estou caracterizando a minha comoção. Os bons escravos nem sempre são escolhidos. E aí, senhor, tem um adjetivo. Tem um artigo na frente, desculpa. Os bons escravos. Os bons escravos. E aí? Ou alternativa A corneta eliminou parte da folga. Por que é a letra A e não a letra B? Parte da folga, parte é um advérbio. Eu estou especificando, certo? Eu poderia falar, a corneta eliminou totalmente a folga. Mas não, estou falando parte, parcela, certo? Você pode interpretar tanto como um advérbio, no sentido de uma circunstância, mas eu acho que é mais cabível você interpretar como um numeral. Eliminou parte da folga, parte, parcela, parte. Seria melhor se fosse um numeral se você colocasse 1/5 da folga, entendeu? Então eu interpreto mais como um advérbio. Agora, os bons escravos, esse os, ele não está relacionando-se aos bons, ele está se relacionando aos escravos. Quando a gente faz análise sintática disso, você vai ver que os e bons são adjuntos adnominais. O núcleo desse sujeito é escravos. Então, esse artigo está se relacionando aos escravos. Bons é um adjetivo. Se eu inverto os escravos bons, é a mesma significação. Então, se eu inverter, beleza, aí faz sentido. Bons é um adjetivo, portanto, alternativa A. Exercício 5. Ele escreveu lá em cima, ele utilizou a palavra lindíssima. Assinale a alternativa correta referente ao adjetivo no texto. O adjetivo lindíssima, ele está em que grau, hein, gente? Lembra, lindíssima, estou sintetizando que uma pessoa é muito linda.
Muito linda é superlativo, absoluto, analítico, né? Agora, lindíssima é superlativo, absoluto, sintético. Então, alternativa C, caracteriza o substantivo coisa e está no grau superlativo, absoluto, sintético. Você poderia eliminar as alternativas que não estão falando superlativo, absoluto, sintético, você ficar entre A e a C, e aí você tem que ver, ó, o céu estava uma coisa lindíssima. Ele está caracterizando coisa, certo? Por isso, alternativa C. Exercício 6. Analise as frases. Primeira frase. Nós unimos o útil ao agradável. O útil tem um artigo antes. Então, o que ele é? Substantivo. Brasil inventa a película que prolonga a vida útil das frutas. Útil aqui está caracterizando vida. Estou qualificando a vida útil. Então, ele é um adjetivo. Então, letra B, substantivo e adjetivo. Exercício 8, que eu quero resolver agora. Identifique a única alternativa em que há erro no uso de mal com U e mal com L. Mal me apresentei, a turma disse que eu estava mal. Mal me apresentei, nesse sentido, é uma conjunção temporal. Mal me apresentei, acabei de me apresentar. Certo? Então tá certo, é mal com L. Quando você usa enquanto conjunção, é mal com L. A gente vai ver isso numa aula ainda. A turma disse que eu estava mal. Mal com L é o oposto de bem. Então eu poderia estar bem? Poderia. Mas eu estou mal, então é mal com L. Então a frase A tá certinho. Frase C. O garoto está passando mal, porque está mal nos estudos. Passar mal, você pode passar mal ou passar bem. Então o oposto de bem é mal com L. Então tá certo aí. Porque está mal nos estudos. Ele pode estar bem nos estudos ou mal nos estudos. O oposto de bem é mal com L, certinho. O mal é irreparável. O mal, aí o oposto, o antônimo de mal com L é bem. É cabível colocar um bem aí? É. Então tá certo a alternativa D também. Quando praticado por um homem mau. O oposto de mal com U é bom. Poderia ser um homem bom aí? Então tá certinho. Já vi várias vezes o bom, o mal e o feio. Sempre achei um mau filme. Aí, se eu poderia falar um bom filme? Poderia. Então, mal com U tá certo. Agora, olha o B. Nada mal fazer 20 metros em tão poucos segundos, se considerarmos que a garota sempre nada mal. A garota sempre nada bom? Não, né? A garota sempre nada bem seria o oposto dessa frase. Então, é mal com L, não mal com U. Por isso, a B está errada. Vamos agora ao exercício 10. Assinale a única opção em que a palavra a é artigo. Olha no item A. Hoje ele veio a falar comigo. Esse a aí é artigo, gente? É preposição. Ele veio a quê? Regência verbal. A gente vai ter aula disso. Essa caneta não é a que te emprestei. Aí esse a é um pronome demonstrativo. Essa caneta é a que eu te apresentei. Certo? Convencia com poucas palavras. É um pronome. Obrigou-me a arcar, preposição. Marquei-te a fronte, mísero poeta. Este a, ele está caracterizando fronte. Então, é um artigo. Fronte é um substantivo. Beleza? Por isso a alternativa E. Certo? Tem mais alguns exercícios que vocês podem fazer. Tem essa tarefinha aí que selecionei para vocês dentro daquelas apostilas. E bons estudos, galera. Espero que tenham ajudado. E se tiver alguma dúvida, só mandar, me chama em qualquer lugar aí, vocês me acham. E é isso. Até a próxima aula.